Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Weber e hoje vou falar sobre um tema muito sério, mas que precisa ser tratado. Eu vejo muita gente falando sobre isso, só que ainda assim é uma situação que eu acho que é um pouco superficial. Hoje a gente vai falar aqui sobre 5 problemas que a pornografia traz para o ser humano. E pornografia não é um tabu. É o caos. Não é um tabu. É um caos. A primeira ideia é o seguinte: é que isso deixa as pessoas paranoicas. É inegável isso. Porque quando você pensa que não, você já está começando a se viciar. Tudo começa com: eu olho uma vez por mês. Eu olho a cada 2 meses. Aí depois vai para um mês. Depois vai para 15 dias. Uma semana. Todo dia. Até o ponto de você observar e se envolver com isso mais de uma vez no mesmo dia, e aquilo entrando na sua cabeça o tempo todo, cara. A segunda coisa que isso faz é que ele distorce a sua visão sobre as pessoas, sobre os homens e as mulheres. Você muda a maneira como enxerga o mundo e as pessoas e começa a tratar as pessoas como objetos, meros objetos, que são ali prontos para tentar talvez saciar um ímpeto seu. Isso acaba com a sua visão sobre as pessoas. Outra coisa é que as pessoas se tornam seres supersexuais. Você tira a essência das pessoas, as conversas já são banais porque você só quer indultos sexuais. Tudo é sexual. Você não consegue olhar para uma pessoa e ver nela algo que possa ser extraído, algum conhecimento, alguma coisa boa, apenas uma pessoa sexual. O segundo problema que a pornografia traz é que um videozinho se torna cada vez mais pesado. A sua curiosidade para outras áreas, como o empreendedorismo, podem te fazer galgar grandes resultados, porque quanto mais conhecimento sobre aquilo, melhor você desenvolve. Mas na pornografia, quanto mais curiosidade, pior fica o seu relacionamento com você mesmo e com todo o mundo, com a comunidade. Então você começa a desenvolver uma queda por causa da sua curiosidade. Tudo começa ali com uma fotinha, aí daqui a pouco vai para algum videozinho de alguém e depois vai ficando cada vez mais pesado. Hoje nós temos visto vários problemas e vários crimes como estupro, pedofilia e coisas cada vez mais pesadas que são relacionadas à pornografia. 90%, de 80 a 90% das pessoas que são indiciadas por isso, elas confessam que se envolvem com pornografia e masturbação. As redes sociais, elas super erotizam as pessoas. Super erotizam as pessoas. Então, às vezes você tem até uma rede social ali que ela é boa, que ela te ajuda, você consegue ver algumas coisas, mas às vezes na timeline ou no explorar aparecem coisas, indicações cada vez mais sem sentido, e você vê uma situação ali que você fala: meu, isso aqui não deveria estar aqui, isso aqui não é para isso. E as redes sociais super erotizam e super inflam o ego das pessoas. O terceiro problema que a pornografia causa é que o seu sistema de recompensa começa a ficar maluco. O que isso quer dizer? É que você começa a querer tudo o tempo todo, cada vez mais rápido. Então, ao invés de você ter um foco e desenvolver aquilo, você quer na hora, tudo automatizado. A tecnologia ela já faz isso, porque hoje está tudo muito mais fácil, muito mais acessível o tempo todo. E a pornografia, principalmente digital, ela trouxe esse acesso instantâneo para você. Então você não tem mais paciência para nada, porque as pessoas só querem tudo o tempo todo na mão delas. Uma situação
dentro ainda desse ponto 3, é que a ansiedade ela se torna algo comum na sua vida. Por querer tudo isso o tempo todo e antes do prazo, aquilo se torna uma ansiedade. Você não aguenta esperar, não aguenta ter paciência, não aguenta ter equilíbrio. E tudo isso vai deixando obscuro aquele sentimento que você tem de recompensa. Você perde ideais a longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que investe na bolsa de valores, ela não só trabalha questões rápidas como traders. Tem pessoas que investem daqui a 5 anos, 10 anos. Só que no caso das pessoas que se envolvem com pornografia, elas perdem esses ideais a longo prazo. Então elas não conseguem olhar além disso. Elas não conseguem olhar um projeto para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Elas querem tudo agora. Tudo agora. E isso é um problema muito sério. O quarto problema que a pornografia traz é que traz a fantasia como a base do mundo. As pessoas que se envolvem muito com isso, elas começam a entrar no mundo de fantasia, cara. Tudo o que essas pessoas começam a olhar é idealizado. E aquilo que é real, o senso de realidade, começa a se tornar nada, começa a se tornar pó. Então você olha para uma coisa, você não consegue tirar a essência, você não consegue observar mais aquilo como ela é, você começa a observar sempre uma coisa idealizada. Tudo se torna idealizado dentro da mente de uma pessoa que se envolve com isso. É muito difícil lidar com pessoas assim. As pessoas que já passaram por isso, elas têm esse sentimento de que elas não estão ali. Às vezes ficam num estado meio que de transe, porque não sabem diferenciar o que é real do que é falso. Isso também te faz perder objetivos e propósito. Seus objetivos ficam cada vez mais idealizados, ou você começa a criar desculpas para eles, ou você começa a perder o seu propósito, aquilo que você já tinha como definido. Vemos pessoas cada vez mais incrustadas na lama por causa desse vício que tem afetado os jovens e até os adultos velhos, e tem acessado até as criancinhas hoje em dia. Na quarentena isso tem acentuado muito. O seu senso de julgamento também ele começa a perder o equilíbrio. Você começa a trocar o certo pelo errado, as coisas vão ficando cada vez mais obscuras na sua mente. Você não consegue mais definir o que é certo e o que é errado. O seu senso de moralidade começa a ficar vazio de significado e sentido. Os seus valores começam a se esvaziar. Então é uma realidade que não é fácil para ninguém, para quem já passou e para quem vive e luta contra isso. Só que isso não é uma brincadeirinha, isso realmente é uma luta. A quinta e último problema que eu vou citar nesse vídeo e nesse podcast é que a sua autoconfiança ela vai começar a se arrastar no chão. A sua confiança vai acabando porque o virtual ele vai se tornando realidade e a realidade começa a ser assustadora para você. Você já não consegue mais encarar a pessoa que ela se envolve nisso, ela não consegue mais encarar a realidade como ela é. Então, não só ela vê idealizado, como agora ela transforma toda a atitude que ela poderia ter em relação a isso em falta de confiança. Ela não consegue fazer, porque ela já não enxerga o mundo como ele é e os problemas, as dificuldades se tornam escalonares. Uma coisa que poderia ser resolvida com um pouquinho mais de insistência se torna algo absurdamente assustador para essas pessoas. Ele começa a trocar aquilo que vale a pena por coisas que vêm muito fáceis. Troca coisas que
demandam tempo e persistência por coisas imediatas e de agora. E quanto mais você vai fazendo, mais você diz para você mesmo. A pessoa inundada por isso, mas diz para ela mesma que ela não consegue lidar com coisas mais difíceis. Então, a sua confiança para resolver problemas começa a ser deturpada, assim como o seu senso de julgamento sobre aquilo. Essa pessoa também perde a sensibilidade de se relacionar. Quando ela encontra alguém que está disposto a andar com ela, ela começa a trocar esse sentimento de empatia pelas pessoas e transforma essas pessoas em meros objetos sexuais. E isso começa a se tornar nítido. E as pessoas começam a amargar isso. As pessoas que se envolvem com essa pessoa, que se relacionam com essa pessoa, começam a amargar esse sentimento de não ser reconhecido pelo que elas são, mas reconhecidos como objetos que satisfazem talvez uma fantasia que está na cabeça desse viciado em pornografia. Então essa sensibilidade começa a se tornar um problema não só na comunidade, mas nos relacionamentos, não só conjugais, como por exemplo casamento, como também na sua família em si, com seu irmão, com a sua mãe, com sua irmã, com seu pai, com as pessoas próximas, primos, primas. Então tudo isso é deturpado por uma visão obscura que a pornografia traz sobre a realidade, sobre o mundo. Fora disso, temos problemas cada vez mais assustadores em relação à pedofilia, uma indústria pornográfica. Hoje em dia, tem se tornado uma revolução esse mundo, porque isso tem perdido um pouco a força. Mas o problema não é só isso, não é só as mulheres escravas vendidas. Isso é um problema grande, mas não é só isso, é tudo isso. Indústria pornográfica, são problemas com crianças e pedofilia. Esse primeiro tópico de que isso vai te deixar paranoico. O segundo tópico de que um videozinho vai se tornando cada vez mais pesado. É outra questão de que seu sistema de recompensa vai ficando maluco. É outra coisa que todo o seu mundo vira de fantasia. Assim, a sua autoconfiança ela começa a se arrastar pelo chão. Esses aqui foram apenas 7 motivos. Existem muito mais, só em relação à pornografia. Então é o caso de você começar a parar para pensar e querer lutar contra isso. Eu ainda vou falar sobre 7 passos que você tem que fazer para lutar contra a pornografia. Fora que isso, todo esse movimento vai contra a perfeição da criação de Deus. Você luta contra algo que te afunda e te leva para longe da realidade do mundo. Sem contar que isso, para aqueles que acreditam, para os cristãos, é uma ofensa grande a Deus. Uma ofensa grande à sua criação, às pessoas. E isso pode acabar com a sua vida. Por isso que eu digo que o problema da pornografia é acabar com vidas. Pornografia não é tabu. Pornografia é o caos. Se você gostar desse vídeo e desse podcast, por favor, curta, compartilhe, mande para os seus amigos que estão afundados nisso, que eles precisam ouvir o tamanho do problema que é isso. Como isso tem destruído a vida deles. Esse foi um vídeo curto. Quem sabe mais pra frente a gente faz uma coisa mais complexa para poder conscientizar o povo. Curta, compartilhe, mande, para que essas pessoas possam ser alcançadas e tiradas dessa Matrix. Eu sou Eber e agradeço a sua presença até aqui. Deus te abençoe. Fui.